Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bloco Podcast. Eu sou o Hugo Quinteiro e você me encontra no X por @Hugo_Quinteiro. No episódio de hoje vamos falar sobre Trump, o possível sequestro do Bitcoin para fortalecer o império do dólar. E comigo tem o Felipe, o investidor descentralizado. Tudo bem, Felipe? Tudo tranquilo. Você vai me encontrar também no Twitter, @investidordesk, DESC, porque não coube descentralizado. Mas, vamos lá. Vamos situar você nessa história toda. Há pouco tempo atrás, o Trump lançava a Trump Coin, né, a criptomoeda dele. A gente está num momento agora de mais alta do que baixa do Bitcoin. A gente grava hoje com o Bitcoin a 122 mil dólares. E os Estados Unidos, no geral, ele está celebrando o que é uma revolução cripto, né? Agora a América está, de fato, né, abrindo as pernas para o que será o futuro das criptomoedas. Porém, enquanto os bitcoins eles estão comemorando essa vitória política, assim, digamos, né? Os Estados Unidos ele está executando meio que por trás dos panos a maior operação de dominação financeira da história moderna. E você que está batendo palma é um idiota útil. Hoje, não é, ué. Desculpa. Hoje vamos falar sobre como que o Bitcoin virou uma cortina de fumaça, assim, digamos, para verdadeira invasão, que é o quê? As stablecoins em dólar que estão conquistando o mundo inteiro. E por isso, né, que é muito mais problemático, é muito mais perigoso do que a gente consegue imaginar que a soberania financeira do mundo tá sendo mais influenciada, assim, digamos, por esses dólares em stablecoins do que qualquer CBDC que a gente tanto fala mal. Você é um espalhador de food. Claro, óbvio, né? Assim, essas coisas que você fala, que só você fala, são teorias da sua cabeça que é só para quem é espalhador de food e quer esses baits seu por cliques de audiência que fala uma coisa dessa. Eu sou. Nunca vão imaginar que as stablecoins, né, vão aumentar a demanda por dólar no mundo, que vão pegar os títulos de dívida pública e vão aumentar a demanda deles, permitindo que os Estados Unidos emitam mais dívida ainda, né? Sendo que agora essa dívida é sustentada por todas as economias que vão preferir utilizar o dólar por ser relativamente muito mais estável do que moedas de países emergentes, como o Brasil, por exemplo, né? Que já desvalorizou quase, né, mais de 5 vezes no mesmo período em relação ao dólar. Isso é um absurdo da sua cabeça. Não faz o menor sentido. Isso é porque você gosta de cliques e é um espalhador de foods mesmo. É porque eu não li o padrão Bitcoin, cara. É só isso. Ah, é verdade. Entendeu? É porque eu não tô inteirado, entendeu? Eu não. Eu tenho que fazer amigos cypherpunks. Eu acho. Ai, credo. E olha, utilizar o Bitcoin como cortina de fumaça para adquiri-lo e desmonetizá-lo como fizeram com o ouro, cara, isso é muita invenção da tua cabeça. Você acha que eles vão fazer com ouro digital a mesma coisa que eles fizeram com ouro, dadas as características completamente revolucionárias, que são transações lentas e caras, com alta demanda? Claro que não, até porque a própria comunidade do Bitcoin, ela sabe que precisa lutar pelo uso do Bitcoin como moeda, caso contrário, ele estaria sendo colocado de lado. Entendeu? Mas as pessoas não vão preferir gastar o pior dinheiro como o dólar e com isso valorizando a demanda dele como dinheiro?
Ah, Ah, você é um espalhador de food. Hugo, os detratores eles falam e aplicam a lei de Gresham, falando que a gente vai Hum. usar o pior dinheiro, mas eles só falam isso porque a lei de Gresham dá poder à moeda que circula. É isso que eles não falam para você, cara. Então, uma moeda que circula, ela efetivamente ganha poder porque aumenta a demanda por ela, a demanda por uso? Sim, principalmente se essa moeda que circula, ela tem a possibilidade de te libertar do Estado. Olha que loucura! Mas não, vão falar para você guardar ela porque ela vale mais. Para você continuar transacionando em dólar, euro, real, aquela moeda que o governo consegue ver todas as movimentações que você faz e cobrar imposto de você depois e vir te questionar por que você conseguiu movimentar tanto dinheiro assim, entendeu? A ferramenta existe, mas é FUD falar que é para você usar ela. Por quê? Porque aplica-se a lei de Gresham. Ora bolas. Tem certos momentos que eu falo que, como a gente entrevistou com a Fenix, que falou que o Bitcoin foi cooptado para uma ferramenta que de uso cada vez menos, né? Então, assim, às vezes eu fico me perguntando se essa valorização do Bitcoin ela não se torna cada vez mais proposital para diminuir o seu uso, sabe? Pode ser um Então, tanto quanto conspiratório, mas o que a gente vem entrevistando, por exemplo, com o Cofnix, com Rascunho Econômicos, mostrando que essa essa as características do Bitcoin sendo menos colocadas em uso para uso como moeda, né, seja por questões políticas, como o governo americano está fazendo de acumular bitcoins ou ter campanhas pró-bitcoins, incentivar empresas como MicroStrategy, como ETFs de Bitcoin, mostra que há um movimento cultural deliberado para desincentivar o uso de Bitcoin como moeda e aumentar o Bitcoin com a característica de que não existe, né, mas assim, de reserva de valor, ou seja, aumentar a cotação de preço para que as pessoas ou projetos relacionados ao uso do Bitcoin sejam cada vez menos utilizados. Agora, o que talvez esse episódio traga, né, é a perspectiva disso ser deliberado para aumentar a demanda do dólar como dinheiro. E isso é um pouco ou bastante antagônico com o processo da né, a chamada hiperbitcoinização pelos maximalistas, que seria o momento onde o Bitcoin seria usado, ou chegaria o momento, agora o Bitcoin vai ser usado como dinheiro. Este momento pode não acontecer nunca mais, né, Felipe? pode, pô. Pode sim. Tipo assim, né? Tá, vamos falar, né, a nível real. Tudo bem que tem os dois lados da fala, né? Ah, pode ser FUD? Pode. Mas pode ser realidade, cara. E se for realidade, é muito pior. Então, você tem que avaliar, né, os dois lados, eu diria, né? Enfim, uma coisa que eu acho que é interessante a gente falar, né, que é nessa situação e tem a ver com o Trump foi o seguinte, né, que isso é muito sutil, né? Então, assim, a linha entre o que a gente está falando aqui, ser FUD e ser realidade, ela é tênue.
Por quê? Porque essas coisas acontecem de forma muito sutil. Então, vamos lá, né? Vamos retomar. O Trump reeleito em 2025, né? Que ele foi reeleito, né? Que ele reassumiu, no caso, né? Ele pró-Bitcoin, ele pró-cripto, na verdade, né? Porque ele não fala de Bitcoin especificamente. Ele na Bitcoin Conference 2025. E o que a gente tem que entender? Que ele não está lá defendendo Bitcoin nem descentralização. Ele está usando o movimento e a conferência como um palanque para ele. Ele meio que se apropria do movimento, tá? Sim. E a gente tem que retomar o fato de que a gente sempre fala aqui, né, que o Satoshi ele criou o Bitcoin com a ideia de ser o peer-to-peer Electronic Cash System para você fugir do controle estatal, ou pelo menos para que o Estado não tenha tanto controle sobre o dinheiro. E agora você consegue, meio que indiretamente, né, assim, a gente está vendo isso, né, o Trump usando o Bitcoin como uma extensão do poder estatal americano. Em que sentido que eu falo isso? No sentido de que ele vai utilizar o Bitcoin como uma arma ideológica para, quem sabe, uma nova Guerra Fria. É papo para outro episódio, tá? Mas eu acho que está indo por esse lado. Ah, mas então é bom. É bom porque ele vai adotar e aí o preço vai subir. Calma, gafanhoto. Não é tão bem assim. O que você tem que avaliar? Talvez sim haja adoção e haja subida de preço, né? Mas sobe de preço para você que está pensando em moeda fiduciária. Você tem que pensar em tokens de liberdade e não em moeda fiduciária. Porque não adianta nada você, a gente já falou isso aqui outras vezes, você ter 500 milhões de dólares em Bitcoin, mas você não tem como desfazer dele sem passar por algum checkpoint do governo. Então, assim, vai com calma, tá? Você tem que criar meios para isso ser resolvido. Mas, enfim, beleza, não quero delongar nisso, porque ainda assim não é a grande ideia. Qual que é a tese nossa aqui, né? Porque a gente está falando que, poxa, a linha entre FUD e, de fato, uma descoberta ou uma revelação ela é muito tênue. O seguinte, vamos voltar lá. Pensa na estratégia do Império Romano. O Império Romano tinha várias religiões locais que, porra, eles queriam dizimar com eles, mas eles optam, né, por não dizimar. Uhum. Por quê? Eles não vão banir a resistência, eles absorveram elas e eles pegam e Uhum. jogam e incorporam no panteão essas outras religiõezinhas, entendeu? Tipo assim, se fazendo de, porra, não, tá tranquilo, né? A gente quer o seu bem, né? Só que é o que está acontecendo. Você vê os Estados Unidos nesse caso, ele não bane o Bitcoin, né? Que é o que todo mundo falou assim, que é uma crítica válida. Porra, se isso realmente acaba com o Estado, por que eles estão adotando isso? Porque o que eles estão fazendo é transformar o Bitcoin num ativo estratégico. Tá? Ele está virando um ativo estratégico, é uma coisa que estrategicamente ele tem e que outros países vão ter também no futuro, né? Só que isso vai muito bate, né, de frente com aquele negócio que o Bitcoiner, o bitcoinheiro no Brasil, né, ele está celebrando, que é essa adoção mainstream, entre aspas, só que não é uma adoção, é uma adoção muito mais institucional, entendeu? É uma adoção muito mais estratégica, é uma adoção talvez a nível de Guerra Fria, igual eu falei, e não é uma adoção verdadeira, que é você usar a moeda para fins de fazer trocas voluntárias entre pessoas, para que então você possa ser livre da influência do Estado e do que o Estado coloca nas trocas voluntárias que você faz, que é a incidência de imposto, controle da movimentação financeira, uma cobrança de imposto de renda futuramente, ou ISS, ICMS, coisa do tipo, que é o que quase ninguém fala, que é por isso que esse negócio ele tem valor para mim, entendeu? Não é porque tá só subindo. É bom que tá subindo, beleza, mas, sabe, a gente tem que ver esses outros lados. Então, se você olhar por esse lado, às vezes, a fala, né, porra, de que, olha, esse negócio que vocês estão falando é FUD, pô, vai com calma, né? Vai Uhum. ouvindo os argumentos aí, porque às vezes faz mais sentido. A grande questão, né, que
É o que as pessoas chamam de regulamentação e aceitação, pode ser coaptação. Uhum. Né? Uhum. Não é pelo fato de ninguém ainda ter sido preso por causa de uma coisa que o precedente não foi aberto. É. Né? Não é. Sabe, as pessoas. Já existe ganho de capital no ETF tributado. Uhum. Já existe ganho de capital em criptomoedas sendo tributado. Cadê o dinheiro nisso? Cadê a função de dinheiro nisso? Cadê a isenção do Estado nesse negócio, né? Cadê a liberdade nisso? Cadê o novo sistema se você está sendo tributado em cima disso? Tributado em cima de quê? Olha o conceito. Você está sendo tributado num dinheiro porque você tem um dinheiro. Qual é o sentido disso? Se você tem um dinheiro, você usa esse dinheiro quando e como você quiser. Se é um dinheiro que, teoricamente, não tem um terceiro de confiança e te dá soberania financeira, soberania não é ser obrigado a pagar imposto na hora que você não quer. Como isso pode ser um food? Tipo assim, eu não tô. A gente não tá falando mal do Bitcoin, a gente tá falando que ele tá sendo usado de outra forma, entendeu? E tá sendo coaptado por estados. Assim, se o Estado consegue aumentar a base arrecadatória por um instrumento ou uma ferramenta, cara, ou pela compra e venda, o que seria, na verdade, pelo câmbio, que a gente está falando de dinheiro, teoricamente deveria ser operação de câmbio. Se você precisa dessa operação de câmbio para usar esse dinheiro, logo esse dinheiro tem uma fraca capacidade de ser usado como dinheiro. Uhum. Você precisa recorrer a um dinheiro mais líquido na sociedade. E se você paga imposto nisso, significa que já foi coaptado. Se você fala isso é food, baseado em que narrativa que foi construído tudo isso para dizer que se você paga imposto de um ETF que rastreia aquilo, significa que aquilo já foi coaptado. Se você paga imposto para fazer uma operação de câmbio, significa que o dinheiro que você usa, que você tinha, tem menos liquidez e que ele foi coaptado a ponto de você ter que pagar imposto se você faz a operação de câmbio, porque ele é tributado de uma maneira diferente. Ele chama isso de lucro de capital. Que lucro de capital se é dinheiro? É mais câmbio. Uma medida arrecadatória. Normal. Da qual você não conseguiu fugir porque mau uso da ferramenta. Exato. Né? Enfim. Você está usando a ferramenta errada. De uma maneira errada. De forma errada, né? Ou uma ferramenta que já foi altamente coaptada. Porque está todo mundo esperando. Tipo assim, ganho, sabe, cara, eu não consigo, não entra na minha cabeça que o Bitcoin ter aumentado de preço significa que você ganhou o capital. Legalmente falando é o caso. Sim, mas assim, legalmente porque ou encara o Bitcoin como um ativo financeiro e não como moeda. Né? No caso aqui em Portugal, teoricamente enquadrava-se como moeda e não tem ganho de capital em operações de câmbio.
aqui em Portugal, eles tratam todas as moedas dessa forma. Não há ganho de capital em arbitragem de moeda. Então, assim, você comprou a Libra e a Libra se valorizou, isso não é ganho de capital, o que faz total sentido. Então, assim, não tratam o Bitcoin como o dinheiro fosse, e, pior, existem jurisdições que esta operação de câmbio é considerado ganho de capital, o que é completamente absurdo, porque você está dizendo que se o guardião de uma moeda, no caso um banco central da Inglaterra, toma medidas com a Libra que o Brasil não toma e o Brasil se desvaloriza o seu real em relação à Libra esterlina, significa o governo olha isso como uma operação que gerou lucro. Que lucro? É a incompetência do Banco Central do Brasil em manter o valor da moeda. Sim, e o governo vai estar achado do mesmo jeito. Então, assim, são coisas completamente absurdas e que o Bitcoin vem sendo utilizado por estados com interpretações diferentes do que ele é e, principalmente, sendo tratado como uma moeda passível de ganho de capital, quando não faz sentido ideológico você, né, assim, você taxar alguém por isso. Não faz sentido taxar por nada, mas assim, é pior no sentido libertário da coisa. Eu acho que fere o PNA num tal nível você tratar isso dessa forma ou taxar o Bitcoin dessa forma, porque é uma forma tão baixa, tão vil de utilização da tributação, sabe? Porque se você compara principalmente ao dólar, né? As coisas não ficaram tão mais caras em relação a dólar no Brasil nos últimos 5, 6 anos, assim, tão mais caras. É uma coisa mais pontual ou outra. Mas o aumento de preço em relação ao real foi grande, porque a diluição do real em relação ao dólar foi muito maior. Então, assim, as pessoas pagam as coisas mais caras, mas se ela mantém dolarizado, ela tem que pagar porque houve ganho de capital? Cara, é de um nível de autoritarismo, sabe? De muito grande. E as pessoas não acham isso, elas chamam isso de regularização, de aceitação. Olha, o sistema está se dobrando, tá vendo? Agora, Bitcoin faz parte de bolsa de valores, então ele está no mercado regulado e não sei, quando precisava olhar como cooptação total, porque já estão tributando pessoas que aumentam a exposição ao Bitcoin ou coisas parecidas com Bitcoin. Ele está sendo usado como ferramenta arrecadatória, está financiando, como diz o influenciador. Está financiando, porra. Sabe? Então, assim, você não pode vender, então? Não pode vender até quando? Até quando o Estado colapsar? Meu amigo, isso vai além da tua vida. Vamos ser francos. Então, assim, você não pode vender, você tem que comprar, ficar lá segurando, e aí se vira para consumir o básico, esperando o colapso do Estado. Não tem nada mais comunista que isso, como muito bem diz o rascunhos econômicos na nossa entrevista. Porque, cara, assim. Isso não pode ser food, cara, sabe? Assim, desculpa. Assim, ou tá todo mundo vendo uma coisa numa narrativa que você não pode discordar. Isso não é causar medo, incerteza ou dúvida, cara. É questionar pilares básicos. As pessoas estão pagando imposto por ter se exposto um Bitcoin a uma forma de Bitcoin. E cada vez isso aumenta a capacidade do Estado em tributar essas pessoas. Se isso não é cooptar, é o quê? O Estado não está perdendo poder em relação a aceitar Bitcoin. Ele está aumentando o poder arrecadatório.
ou eu estou pensando diferente? Aonde eu estou errado? Seria bom se alguém pudesse comentar isso, né? Porque, assim, pessoas diferentes pensam de forma diferente, eu entendo, né? Mas, pô, talvez um raciocínio lógico, né? Igual algumas vezes já aconteceu que o pessoal conseguiu retrucar a gente de forma muito bem estruturada, explicada, né? Que fez a gente, né, até falar isso abertamente em público, né? Olha, pessoa tal, né, entrou em contato e apresentou esses argumentos e realmente Sim, faz sentido, né? sim. E a Enfim. gente dá até espaço aqui. Porra, É, vem explicar esse negócio aqui, porque é, agora, pô, a gente fez um episódio lá no comecinho de ETF. O Bitcoin estava o quê? 25 mil na época, 30 mil dólares. O cara foi lá, abriu o ETF, o maluco foi lá e comprou. Se ele liquidar hoje o ETF, o cara não vai pagar um monte de imposto de ganho de capital vai. nos Estados Unidos? Então, não é uma ferramenta a mais do Estado arrecadar? Porra, aí a gente fala isso, não, isso aqui é food, é o Bitcoin que está. É o Estado que está regularizando porque ele vai estar perdendo poder em relação ao Bitcoin. Que poder é esse que ele está perdendo? Se é mais uma ferramenta de arrecadação? Sabe, eu fico às vezes, cara, ninguém está vendo. Aí vem a empresa, vamos fazer caixa de Bitcoin. Puta, cara, de prejuízo passa para lucro, e aí os caras compram a ação, fazem trading da ação. O que você faz no final de um trade na bolsa? Dá. Emite a porra do DARF e paga. E aí isso é adoção? Isso é validação do Bitcoin? Validação que financia o Estado? Cadê? Cadê aquele ethos, né? De dinheiro livre, de transações livres, de fora do Estado? Agora, pega-se isso, utiliza-se isso, essa captação toda, as stablecoins já circulam 3, 4 vezes mais do que o Bitcoin. Isso nesse mercado cripto que é minúsculo comparado ao mercado do mundo real. E aí você vê um presidente da maior economia do mundo mostrando e dando sinais do seguinte: vamos segurar o Bitcoin o máximo possível e vamos rodar as stablecoins o máximo possível. Sem o risco, ou seja, sem o risco da responsabilidade do mercado dele, com uma série de leis agora que já saiu de regulamentação dessas stablecoins, de auditoria, e vamos despejar essas stablecoins no mercado porque elas demandam títulos de dívida do governo, ou seja, validam algo que muitos estados já estavam abrindo mão, como China, Japão, que eram os maiores compradores de dívida americana, estão indo, principalmente a China, para o ouro, abre mão desses títulos, aumenta a demanda pelas stablecoins e joga as stablecoins, que é basicamente dólar, para cima das economias emergentes como um dinheiro melhor utilizado e que já circula muito mais, aumentando a demanda por esse dinheiro. Então, assim, desmonetiza o Bitcoin e monetiza as stablecoins. A longo prazo, isso não dá ou não dá uma sobrevida ao dólar? Não, é o pessoal que defende lei de Gresham aí fazendo um favor para os Estados Unidos. Né? Assim, a moeda circulante é um dos princípios de um bom dinheiro. Né? Ser moeda circulante. Por mais que você diga que isso não é né? Eu acho que é extrapolar uma lei de Gresham, principalmente numa coisa de livre mercado, o que não é. Né? Quando você tem um ente
que para a maioria das coisas ele obriga você a utilizar o dinheiro que ele emite, você já não está num ambiente de livre mercado. Então, já há uma distorção no que vai circular mais. Agora, você incentivar o Bitcoin, o uso dele, ou até de outras criptos, para que, né, mas vamos focar no Bitcoin, para que você tenha transações com maior liberdade e soberania, por que aplicaria leis de Gresham se a alternativa estatal, onde circula mais, ela não te dá mais liberdade e soberania, muito pelo contrário, ela te dá mais rastreio e aumento de taxação. Aonde isso pode estar igual? O povo não raciocinou. Um ponto, né, que eu queria colocar nesse meio que eu acho que é interessante que assim, é o que é, né? Não é questão de você avaliar isso como FUD ou não. É o fato de que o Bitcoin ele foi usado, nesse caso, como uma distração do negócio todo, né? Então, assim, a gente tá... Beleza, estamos falando, né, de sequestrar o Bitcoin, mas vamos largar um pouco de mão disso e vamos pensar no uso do Bitcoin como a ferramenta que vai ser usada para distrair. Por quê? Porque falar de Bitcoin, né, igual eu citei no caso do Trump na Bitcoin Conference e tudo mais, falar de Bitcoin é bonito, né? Falar de Bitcoin remete a criptos no geral, abre espaço para o pessoal do governo falar sobre, não, vamos regulamentar criptomoedas, né? Isso vai incluir Bitcoin e tudo mais. Só que, o que acontece? Quando você fala, né? Você põe o nome Bitcoin, você põe um Bzinho lá grande e tudo mais, o Trump Bitcoin, isso vira manchete. Isso vem à tona, isso aparece nas redes sociais. Só que quando você vai usando, no caso eles, né, vão usando essa adoção, entre aspas, de Bitcoin para gerar manchete, o que vai acontecendo no fundo dos panos? As stablecoins, elas vão ganhando mercado, elas vão crescendo, elas vão ganhando utilidade, porque as pessoas estão vendo que o que está tendo algo pró-cripto, e a pessoa associa stablecoin com cripto. E aí vem agora o Genius Act, né, que passou nos Estados Unidos recente, para, de fato, regulamentar stablecoins e etc. Isso tudo veio nesse hype do Bitcoin. Por quê? Porque o Bitcoin é a distração nesse meio, nessa situação. Então, a mídia ela fala, né, do preço do Bitcoin. Quando você tem por debaixo dos panos o quê? O USDT e o USDC, em alguns casos também, entrando, né, na jogada ou no balanço de outras nações. Quando as pessoas, né, elas ficam, às vezes, sem entender isso, é que mora o problema, né? Porque às vezes, você está sendo influenciado pela headline da notícia, entendeu? Então, assim, o que acontece? O Bitcoin, em geral, ele fica muito obcecado, né, com o number go up, né, que eu gosto de falar, que é ver o quê? Ver o preço do Bitcoin subir, né? E alguns falam bem da situação da adoção institucional. Só que esses caras, eles não estão percebendo que eles acabam celebrando a própria captura do Bitcoin nesse caso. Não que o Bitcoin seja algo proof of stake e que ter mais Bitcoin seja bom para os Estados Unidos, não é isso, não vai mudar em nada em termos de controle sobre a rede. Mas isso faz com que o quê? A narrativa que está sendo vendida de pró-Bitcoin e sendo passado por debaixo da mesa uma cartinha de stablecoins e regulamentações e etc., é o que está de fato ganhando mercado. Então, a gente fala, né, assim, você tem essa cooptação, entre aspas, mas no sentido, tipo assim, que você não só consegue, né, usar e divergir na forma como você utiliza o Bitcoin, como você também consegue usar ele para uma distração. E aí você tem, no caso,
América Latina no geral, a gente fala isso em termos de Argentina, Brasil, Venezuela, e essas outras semi-ditaduras que tem por aqui, aonde, porra, você usa 400% a mais de stablecoins de poucos anos para cá, e ninguém está falando em implicação geopolítica disso. A gente está falando o quê? Que o Bitcoin está subindo de preço, que os Estados Unidos falou que vai aceitar. Então, você tem esse detalhe, né? Você acaba tendo essa falsa dicotomia que é vendida pela notícia. O headline vem o que? É o Bitcoin versus moeda fiduciária, né? O que vai te libertar e não sei o que, o salvador da pátria. Quando, na verdade, né, a gente está usando, né, esse uso do Bitcoin, a gente tem a verdadeira guerra, sendo que a soberania monetária nacional versus a hegemonia do dólar digital, que está crescendo, porque os Estados Unidos ele quer crescer a influência do dólar. Só que qual que é o lance? Os Estados Unidos ele está usando as stablecoins por debaixo dos panos, quando ele começa a falar, né, de Bitcoin, etc. E essas stablecoins estão permitindo com que os Estados Unidos tenha acesso a mudar, assim, entre aspas, a moeda que é utilizada em outros países sem dar um tiro sequer. Você tem uma invasão mesmo, a nível de guerra, porra, e tal, que eles conseguiram fazer apenas com uma revolução, o quê? Tecnológica, bonitinha, usando uma teoria de que é? O que está em alta? É o tal do Bitcoin? Beleza. Vou lá, não, pá, pro Bitcoin, não sei o que, isso daí, muito bom e tal. E, pô, vamos fazer umas leizinhas aqui dos negocinhos aqui perto também. Aí fala de Ethereum, fala aquelas bostinhas de XRP, essas porra assim. E aí começa só empurrando o SDT, empurrando, ganhando uma soberania a nível mundial que ninguém nunca imagina. Por quê? Porque o pessoal tá falando o quê? De adoção de Bitcoin, number go up e tal, olha só onde que tá o Bitcoin, blá blá blá. Então, assim, é, é uma é uma divergência, eu diria, né, em como que você utiliza a ferramenta, em como que você apresenta a ferramenta, né? Foi como eu falei, é uma questão, eles não vão rechaçar isso, eles vão abraçar isso. Por quê? A ideia não é abraçar, é essa que é a grande questão, que as pessoas não estão vendo. A ideia é usar dessa abraçada que eles estão dando no Bitcoin para fazer outras coisas, entendeu? Então, o que E, está sendo feito por e trás. ainda vou além, né, cara? O próprio livro do Trump, A Arte de Negociação, fala para ele usar cortinas de fumaça, e eu acho que essa maga dele lá, a moeda dele, é uma enorme cortina de fumaça, Pode ser. para distrair as pessoas mesmo, sabe? Tipo, levar parte do discurso das críticas e tirar cada vez mais o foco dessa coaptação do Bitcoin que está sendo feita, assim, na surdina e com aprovação, É. né? Aprovação pela comunidade Bitcoin, pela cripto, né? Os eventos cripto de Bitcoin ao redor do mundo estão virando cada vez mais eventos políticos, né? Dando cada vez mais importância a investidores e políticos do que propriamente a pessoas técnicas a falar de argumentos técnicos, a falar de problemas na blockchain, né? Problemas que já foram levantados aqui, por exemplo, o Kofniks em entrevistas, soluções de problemas e de situações que vêm acontecendo no mundo cripto e como poderia isso impactar no Bitcoin, como a gente levantou questões do Monero, né, recentes do suposto ataque de 51%. Então, todas essas questões estão sendo deixadas de lado, enquanto a gente vem vendo um espaço cada vez maior falando de regulamentação, de como
políticos e estados estão adotando isso ao redor do mundo, né? Recebendo esses políticos e investidores do sistema tradicional e falando disso como uma vantagem, né? Como é bom estar exposto à empresa XYZ porque ela comprou Bitcoin. O que tem de dinheiro P2P nisso, né? O que tem de a própria Lightning, como a gente fez um episódio mostrando quanto ela está estagnada em número de operações e de bitcoins lá dentro, como eles tendem a circular pouco e cada vez menos. Então, assim, a gente vê cada vez mais uma desmonetização do Bitcoin, os eventos falando cada vez mais de política e de aceitação e de entidades e de regulamentação e de como estados vão tratar isso, ver as stablecoins crescendo em adoção e uso efetivo, principalmente em economias emergentes, ou seja, sobrevida como dinheiro ao dólar, demonetização do Bitcoin, estamos aceitando? É isso aí mesmo? Vai ser assim mesmo e isso é que é o bom para o Bitcoin? Eu não sei. Meu take para finalizar é só que, tipo assim, a soberania financeira mesmo, né, aquela pela qual a gente luta, né, tudo mais, ela não é uma função do number go up, igual a gente fala, né, não é uma questão do Bitcoin estar subindo de valor. A soberania financeira mesmo vai ser a capacidade de você criar, armazenar e transferir valor independente de qualquer autoridade externa, e isso vai incluir o governo. Quando você usa, isso vai para você, que fica toda hora me marcando nos lugares e falando lei de Gresham, quando você usa o Bitcoin como reserva de valor, alegando lei de Gresham, e aí você vai usar real, dólar ou stablecoins para fazer transação, você está cometendo uma contradição, que é o que? Você não está lutando a favor da soberania financeira. Por quê? Você não está usando a ferramenta que você pode usar para o fim da ferramenta, que é te dar soberania. Você está guardando nela porque você está avaliando que o preço dela está subindo. Quando comparado com o real ou com o dólar, porque né, você deve estar pensando em vender isso no futuro para fazer alguma compra, né? E você não está dando de fato a utilidade que vai fazer disso algo soberano, né? Enfim. Pois é. Minha parte. Soberania, liberdade, são coisas que não têm a ver com necessariamente, e muitas vezes não faz mudança nenhuma quando a gente fala em aumento de preço de A em relação a alguma coisa, porque um dinheiro soberano e livre, você tem que ter a utilização dele como meio de troca. Então, quanto menos meio de troca ele for, menos bom ele é como ferramenta de soberania para esse quesito. Então, fica uma forma de pensar, né? Acho que esse episódio todo é uma grande forma de pensar nesse sentido. Então, assim, mostra para a gente onde a gente está errando nesse quesito, o que a gente não pode não estar vendo. Tá? Manda isso para esse episódio que alguém fala, olha, os caras estão errados nisso aqui, e a gente abre o espaço, mas não estou conseguindo ver de uma forma diferente essa cooptação do Bitcoin. Tá? Nem você, né, Felipe? Cara, não, é o que a gente falou aqui, está sendo usado mesmo, né, para isso. Sim, é o que eu falei, né, eu acho que ainda dá para fazer bom uso dele, né, Sim. mas tem que saber, né, o pessoal tem que, às vezes, antenar um pouco, porque eu não acho que
uma função de deixar para o futuro, né? Igual algumas pessoas falam que não, tô tranquilo porque no futuro ele vai valer tanto, no futuro as pessoas vão começar a usar como moeda, no futuro vai ser diferente. Cara, o futuro quem faz é a gente, entendeu? E se a gente ficar só deixando, não deixa acontecer, chegar lá no futuro não vai ter acontecido bosta nenhuma, entendeu? Exatamente. E com isso, vamos chegando ao final de mais um episódio. Lembre-se, se chegou até aqui, deixe seu like, deixe seu comentário. E é isso. Ficamos por aqui e tchau.